fazendeiro avareza da tapera vazia a viúva. Ela limpa e descobre a escritura do ouro. Havia uma viúva chamada Dona Maria das Dores, que vivia num casebre de taipa aos fundos da fazenda mais rica da região, a Fazenda Santa Rita, propriedade do temido Coronel Sebastião Avareza. Ela tinha 3 filhos pequenos: João, de 12 anos, Ana, de 8, e o caçula Pedro, de apenas 5. Desde que o marido morrera picado por uma cascavel, enquanto trabalhava na roça alheia, Dona Maria sobrevivia de bicos, lavando roupa, limpando currais e catando lenha seca na beira do açude. Os filhos andavam descalços, com roupas remendadas tantas vezes que já não se sabia qual era o pano original. Mas a viúva tinha uma coisa que o dinheiro não comprava: dignidade. Ela ensinava aos filhos que trabalho honesto e fé em Deus valiam mais que ouro, e que a humildade era a maior riqueza de um cristão. O Coronel Sebastião Avareza era o homem mais rico da Caatinga. Dono de terras que se perdiam no horizonte, gado que se contava aos milhares, e um coração tão duro quanto as pedras do sertão. Ele desprezava os pobres com um riso cruel, chamava os trabalhadores de cambada de miseráveis e se vangloriava de nunca ter dado um tostão de esmola na vida. Quem é pobre é porque quer. Eu vim do nada e construí esse império sozinho, dizia ele, mentindo descaradamente, pois todos sabiam que herdara metade das terras do pai e roubara a outra metade dos pequenos proprietários, usando documentos falsos e ameaças. Na fazenda, tinha uma casa grande com mais de 20 cômodos, mas deixava os empregados dormirem em barracões sem janela. Comia carne todos os dias, mas pagava salários tão baixos que as famílias passavam fome. Era temido, odiado, mas também respeitado pelo poder que tinha. Ninguém ousava contrariá-lo. Num dia de sol escaldante, Dona Maria juntou toda a coragem que tinha e bateu na porta da casa grande. Precisava pedir ajuda. O casebre onde morava estava caindo aos pedaços. O teto de palha deixava a chuva entrar, e o pequeno Pedro estava com febre alta. Ela esperou quase 1 hora no sol quente, até que o coronel aparecesse na varanda, fumando um charuto caro. "O que essa desgraçada quer aqui?" ele perguntou ao capataz. Dona Maria engoliu o orgulho e falou, com a voz tremendo: "Coroné, vim pedir a sua ajuda. Meu filho está doente e a casa está caindo. O senhor não poderia me dar um pedacinho de terra para eu construir um barraquinho melhor para criar meus meninos?" O coronel soltou uma gargalhada que ecoou pelo terreiro. "Terra? Você quer terra? Uma viúva esfarrapada, que mal consegue alimentar os filhos, quer terra minha?" Os vaqueiros riram junto, e Dona Maria sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair nenhuma. Manteve a cabeça erguida. O coronel Avareza teve então uma ideia que considerou genial. Desceu da varanda com passos largos, o riso maldoso ainda nos lábios, e apontou para o horizonte, na direção de uma colina seca e pedregosa. "Sabe aquela tapera velha lá em cima do Morro do Urubu? Aquela casa abandonada que está caindo aos pedaços, cheia de morcego e cobra? Vou ser generoso hoje. Vou te dar aquela tapera e 2 hectares daquela terra amaldiçoada ao redor dela. Não nasce nem mandacaru naquele chão. É só pedra e areia. Mas já que você quer terra, vai lá e seja feliz." Ele gargalhou mais alto ainda, e todos os presentes riram com ele. A humilhação era pública, calculada. Ele estava dando o que não valia nada, o que nem ele mesmo queria. A tapera do Morro do Urubu era conhecida na região. Fazia mais de 20 anos que estava abandonada, desde que o antigo dono morrera sem herdeiros. As paredes rachadas, o teto desabado, o mato tomando conta, diziam até que era assombrada. O coronel achava que estava fazendo a piada do século. "Vai lá limpar aquele chiqueiro. Quero ver se você tem coragem." Ele zombou. Dona Maria olhou para o morro ao longe, depois para o coronel, e fez algo que ninguém esperava. Sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Eu aceito, coroné, e agradeço a sua generosidade. Que Deus lhe pague por essa terra." O coronel ficou desconcertado por um segundo. Esperava vê-la chorar, implorar por algo melhor, mas ela aceitara. Irritado por não ter conseguido destruí-la completamente, ele mandou o capataz fazer um documento de doação em papel simples, sem nem registrar em cartório. "Toma aqui e não venha me encher mais o saco." Dona Maria pegou o papel com as 2 mãos.
dobrou com cuidado e guardou no seio do vestido. Agradeceu novamente e saiu dali com a cabeça erguida, enquanto as risadas a seguiam. Quando chegou em casa, contou aos filhos. João, o mais velho, ficou revoltado. Mãe, ele está zombando da senhora. Aquela tapera não presta para nada. Mas ela segurou a mão do filho e disse: Meu filho, Deus escreve certo por linhas tortas. Aquele homem me deu aquela terra desprezando, pensando que não valia nada, mas eu vou transformar aquilo com trabalho, fé e amor. Você vai ver, no dia seguinte, bem cedo, a família subiu o Morro do Urubu. Comente, você teria a humildade de aceitar uma tapera em ruínas como herança? Quando chegaram à tapera, o cenário era desolador. As paredes de taipa estavam rachadas, o teto tinha desabado quase completamente e o chão estava coberto por uma camada grossa de folhas secas, galhos e fezes de morcego. Havia buracos nas paredes onde cobras faziam ninho e o cheiro de mofo tomava conta de tudo. Ana começou a chorar e até João, o corajoso, ficou desanimado. Mas Dona Maria arregaçou as mangas do vestido e declarou: Vamos começar. Primeiro, vamos limpar tudo. Depois, vamos consertar o que dar. Com a ajuda de Deus, essa casa vai virar um lar. Eles trabalharam dias inteiros. João arrancava um mato e carregava as pedras soltas. Ana varria com um vassourão de gravetos. O pequeno Pedro, mesmo doente, ajudava carregando gravetos pequenos. E Dona Maria limpava cada canto com dedicação de quem estava construindo um palácio. Ela raspava as paredes, jogava água para tirar a poeira acumulada de décadas, espantava os morcegos. Os vizinhos mais próximos, que moravam a quilômetros dali, passavam pelo morro e balançavam a cabeça com pena. Coitada dessa mulher, trabalhando naquela ruína. No quinto dia de limpeza, Dona Maria estava raspando a parede do que seria o quarto principal, quando notou algo estranho. Havia uma parte da parede que soava oca quando ela batia. Intrigada, pegou uma pedra e começou a bater com cuidado. O barro velho começou a ceder, e ela percebeu que havia um buraco escondido ali, coberto por uma camada de reboco. Chamou João. Filho, vem cá me ajudar. Juntos, quebraram o reboco e descobriram um nicho escondido na parede. Dentro dele, enrolado num pano oleado, já amarelado pelo tempo, estava um documento. Dona Maria tirou com mãos trêmulas e desenrolou. Era uma escritura antiga, feita à mão com letra caprichada, mas o papel ainda estava legível, e o que estava escrito ali fez o coração dela acelerar. Era a escritura original da Fazenda Santa Rita, a propriedade do coronel Avareza. O documento, datado de 1890, provava que a fazenda tinha sido dividida em duas partes por herança. A parte do vale, que era boa para plantar, e a parte do morro, que incluía a tapera e as terras ao redor. E havia uma informação crucial. Debaixo do Morro do Urubu havia uma mina de ouro, que fora explorada secretamente pelo bisavô do antigo dono. O documento explicava tudo. A mina de ouro tinha sido descoberta em 1885 e explorada discretamente por anos. O ouro era guardado em barras numa caverna selada, cuja entrada ficava dentro da própria tapera, debaixo do piso de pedra da sala principal. A escritura também revelava que o coronel Avareza tinha se apossado ilegalmente de toda a propriedade quando o último herdeiro morreu, usando documentos forjados no cartório. Ele nunca soube da divisão original nem da existência da mina. Tinha ficado com a parte visível da fazenda e desprezara completamente o morro, considerando-o uma terra morta. Dona Maria mal conseguia acreditar. Chamou os filhos e mostrou o documento. Meus filhos, Deus ouviu nossas preces. Esse homem nos deu exatamente o que ele mais desprezava e que vale mais do que tudo o que ele tem. Naquela mesma noite, ela começou a investigar. Levantou as pedras do piso da sala e encontrou a entrada da caverna. Desceu com uma lamparina e viu dezenas de barras de ouro empilhadas, intocadas por mais de 100 anos. Além disso, a escritura provava que aquela terra, incluindo a mina, tinha direito legal sobre toda a água do açude grande que abastecia a fazenda do coronel. Ela era a verdadeira dona. Dona Maria procurou um advogado na cidade, um homem honesto que se comoveu com a história. Ele examinou a escritura e confirmou. O documento era autêntico
e tinha validade legal. Registraram a escritura em cartório e, em poucas semanas, o caso estava nas mãos da justiça. Quando o coronel Avareza recebeu a intimação judicial, quase teve um ataque. Como assim essa miserável está me processando? Aquela tapera podre é minha. Mas quando viu a escritura original e os documentos que comprovavam a fraude que ele próprio cometera décadas antes, empalideceu. O juiz determinou que a propriedade do Morro do Urubu e toda a mina de ouro pertenciam legalmente a Dona Maria. Mais ainda, como a escritura original dava direito sobre as águas do açude, o coronel teria que pagar indenização pelos anos de uso indevido. O império dele desmoronou. Para pagar as dívidas legais e a indenização, teve que vender metade das terras da fazenda. Sua reputação foi arruinada quando todos souberam que ele tinha roubado a propriedade usando documentos falsos. As pessoas que ele humilhara a vida toda viraram as costas para ele. O homem que zombara da viúva pobre agora era visto como um ladrão e um farsante. Dona Maria vendeu parte do ouro encontrado na mina e investiu na terra. Construiu uma casa digna no lugar da tapera, contratou trabalhadores com salários justos e transformou aquele morro amaldiçoado num exemplo de prosperidade. Plantou cajueiros, mangueiras e criou cabras leiteiras. Montou uma pequena cooperativa com os vizinhos pobres e ajudou dezenas de famílias a saírem da miséria. João estudou e virou engenheiro. Ana se tornou professora. Pedro cresceu saudável e forte. E o mais importante, Dona Maria nunca perdeu a humildade. Quando encontrava o coronel Avareza na cidade, ele desviava o olhar, envergonhado. Mas ela sempre o cumprimentava com respeito. Um dia, ele teve coragem de perguntar: "Como você conseguiu transformar aquela terra morta em tudo isso?" Ela sorriu e respondeu: "Coroné, o Senhor me deu aquela terra desprezando, achando que não valia nada. Mas eu recebi como uma bênção. O Senhor enxergava apenas pedras. Eu enxerguei oportunidade. O Senhor via ruínas. Eu via futuro. A diferença não estava na terra. Estava no coração de quem cuidava dela. O Senhor humilhou, mas Deus exaltou." Aprenda uma coisa: nunca despreze o que você não conhece. E nunca humilhe quem é humilde. Porque a humildade é a porta pela qual Deus envia as maiores bênçãos. O coronel baixou a cabeça e saiu sem dizer nada. Ele tinha perdido não apenas riqueza, mas a chance de ter sido lembrado como um homem bom. Dona Maria, por outro lado, era amada e respeitada por todos. Seus filhos cresceram sabendo que caráter vale mais que ouro e que a verdadeira riqueza está em como tratamos os outros. A história da tapera do Morro do Urubu se tornou lenda na região. E até hoje, quando alguém tenta humilhar outra pessoa por sua pobreza ou simplicidade, os mais velhos contam essa história e dizem: "Cuidado, você pode estar desprezando exatamente o que Deus escolheu para abençoar." A humildade abre portas que o orgulho tranca para sempre. E assim a viúva que aceitou uma tapera em ruínas como herança descobriu que Deus tinha escondido ali não apenas ouro, mas a maior lição de todas: que o valor das coisas não está naquilo que elas parecem ser, mas naquilo que podemos fazer com elas, quando temos fé, trabalho e um coração grato. O que o rico desprezou, a pobre transformou em império. E isso, meus amigos, é a verdadeira justiça divina. Inscreva-se no canal para mais lições de vida e deixe seu like se você acredita que a humildade é recompensada.